Por favor. Salva de palmas para a nossa ilustre palestrante. Altaci é representante dos povos indígenas da América Latina e Caribe no Grupo de Trabalho Mundial da Unesco para a Década Internacional das Línguas Indígenas. É a coordenadora geral da Articulação de Políticas Educacionais Indígenas no Departamento de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Professora doutora Altaci Correia Rubim é graduada em Normal Superior pela Universidade do Estado do Amazonas em 2005 e Pedagogia pela Universidade Leonardo da Vinci em 2009, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia no PPGSA da UFAM em 2011, doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília em 2016, é docente pesquisadora no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas do Instituto de Letras da UNB, professora efetiva, atua também no projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, na UEA, orienta mestrado, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, tem experiência na área de educação, com ênfase em teorias da instrução e na área de antropologia. Atua com os seguintes temas: mapeamento, identidade étnica, indígenas na cidade, políticas linguísticas e, principalmente, com elaboração de material didático em língua indígena. É professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal do Amazonas, foi chefe da Gerência de Educação Escolar Indígena na CEMED em Manaus, 2017-2018, e tem publicado artigos no Brasil e no exterior. Quem buscar o nome dela nas redes vai ver como essa mulher trabalha. Eu sou uma que vivo assistindo e escrevendo o que ela fala para propagar essas ideias tão importantes. Então, Camila Naana e Boabistano, muito obrigada, Altaci. Eu estou te passando assim porque eu não sei se está bom. Vamos trocar isso. Yutsurupaki Nanda, Yumitawaruai Nanda, Erepe Kuema, Satirara Yumitawaruai na Altaci, Indira Kumitsakukama Tataia, Tawatsuri Santo Antônio de Sari, Tamaquara, Amazonas, Etse Utsuikun, Sarua Tia Epemuki, Tsatseta Kumitsa Yumitawarano, Uaina, Yumitawarano Nyansara, Ikwa, Sarua Tia Epemuki. Quero agradecer a professora Nanda. Bom dia a todos. Cumprimento professores e professoras. Eu sou a professora Altaci, meu nome indígena é Tataia. Sou de Santo Antônio do Içá, do Alto Solimões, no Amazonas. Estou muito feliz por estar aqui com professores, com professoras, compartilhando saberes. Porque cada um de nós tem uma longa trajetória. Cada um de nós sabe o caminho percorrido para chegar até aqui. Sabe o que é muitos, sabe o que é sair dos seus territórios em busca de conhecimentos. Outros lutam para permanecer no território e também continuar tendo conhecimento, o direito de conhecer não somente a sua cultura, mas tudo que envolve essa sociedade que nós precisamos entender para que a gente possa nos defender. Que a nossa caminhada é de luta desde que os colonizadores chegaram. Cada um de nós representa aqui uma resistência. E esse tempo de hoje é o tempo de um grande chamado. Nós lutamos contra o marco temporal, nós lutamos contra as invasões dentro dos nossos territórios, contra as poluições dos rios. E nós não estamos só entre nós hoje, o chamado é para todos. A Mãe Terra chama a todos, os parceiros, os companheiros de luta dessa caminhada. Pessoas que, quando nós ainda estávamos tentando entender essa sociedade, já lutavam por nós.
E hoje, muitos formados, muito em processo de formação, continuamos porque temos parceiros sensíveis, parceiros que entenderam esse chamado, como o professor Ananda, quanto outros professores que estão aqui. Isso é muito importante para que a gente possa fortalecer essas parcerias. Nós não estamos só. Não somente fisicamente, mas também, né, diante dessa sociedade. Se não fossem os parceiros, esse marco temporal já teria sido aprovado no governo anterior. Mas nós, o movimento e todos os parceiros juntos, conseguimos resistir. Ainda continua a luta no Congresso. Continuamos lutando, porque não foi pelo PL do marco temporal, mas eles traçam outras estratégias. A guerra continua. Enquanto nós estivermos aqui e os nossos filhos, netos, bisnetos vão continuar essa luta. Porque é assim, diante dessa sociedade. O parente André Paniua contou que por que tem não indígenas que são parceiros e tem não indígenas que são anti-indígenas. Segundo a cosmovisão Banil, é que lá no início da origem, um dos ancestrais Banil fez algo que não era para fazer. E aí nasceram pessoas anti-indígenas, têm raiva dos indígenas, não querem nem ouvir falar. Assim como nasceram pessoas de outros ancestrais que são sensíveis, não são indígenas, mas estiveram sempre conosco. E são esses que nós temos que manter esse fortalecimento dessas parcerias. Isso é só uma menção introdutória que agradecer o convite feito pela Ananda, né, lutadora daqui de muitas causas, mas eu falo daqui somando com todas as lutas em relação à formação de professores, no fortalecimento das línguas indígenas. Isso é muito importante, porque o que nos faz fortes é a nossa cosmovisão, são os nossos saberes, são a nossa forma de pensar, nossa forma de falar, de cuidar. Esse olhar de cuidado é a partir da nossa cosmovisão. E quando vamos nos distanciando disso, nós vamos também nos distanciando desse pertencimento, dessa proteção, da luta coletiva, e aí nós acabamos entrando num outro viés que não é legal para nós, povos indígenas. Então, eu vou começar aqui porque fui chamada para falar sobre ensino e aprendizagem de línguas indígenas. Aqui, em Roraima, as línguas, diferentes processos de vitalidade, assim como em todo o Brasil, mas a maioria ainda são línguas que são fortemente faladas, né? Algumas não, mas a maioria sim. Mas nesse espaço que nós estamos hoje, vamos fazer um exercício. Eu vou dando passo a passo, você vai mentalizando. Vamos fazer um exercício para a gente entender. Quando a gente fala de língua, mas professora, mas por que a gente não fala de pedagogia? Nós vamos chegar lá. Mas por que a gente não fala de outros assuntos? Nós vamos chegar lá. Primeiro um exercício, como professores. Pense no formato da Lua. Circular. Certo? Pense no formato do Sol. Circular. Pense no sistema solar visto pelos não indígenas. E nós também. Circular. Pense no movimento de rotação da Terra. Pense que tudo se reinicia. Tudo começa. Noite, dia. As estações do ano, pelo movimento circular, se repetem. Agora pense nos nossos ancestrais que eram enterrados em caixões quadrados antigamente. Como os nossos ancestrais eram enterrados? Dentro de
panelão, pote. E qual era esse formato? Quadrado, triangular, circular. Pense na copa das árvores. Pense na copa das árvores. Pense no pingo d'água. Se nós não entendermos, primeiramente, como nós nos conectamos com essa natureza, com essa ancestralidade, como professores, porque a gente pode viver de várias formas, né? Mas como professores, precisamos entender isso para a gente começar a pensar a nossa estratégia de ensino. Se nós não entendemos como funciona o nosso aprendizado, como funciona a nossa visão, a gente vai repetir metodologias que não dão certo, porque são metodologias de outra forma de pensar. E aí a gente vai, pensei, circular. Aí vamos para o nosso sistema de sustentabilidade. Floresta em pé, nós comemos os peixes para nossa sobrevivência, a caça. E quando nós somos levados para nosso seio da Mãe Terra, a gente volta de novo. A gente volta a ser adubo para as árvores, né, que vão formar as casas dos pássaros, que vão servir de remédios para muitas doenças. A gente volta a se reconectar. O nosso sistema econômico também ele é circular. Ele não forma base da pirâmide. Uns trabalham, outros fazem outra atividade, até chegar alguém que fica só recebendo todo que essa base. Não é em forma de pirâmide como essa sociedade tenta forçar para nós fazermos. A nossa base social de sustentabilidade, ela é circular também. Não tem o melhor, o que tem mais dinheiro. É a sustentabilidade de todos dentro do território, circular, porque a nossa cosmovisão é assim. Não forma pirâmide, assim. Se você for estudar na geografia, como é que é essa base econômica? A base está todos os povos. Classe média e aí em cima os abastados, o que tem muito dinheiro. Não é assim a nossa forma de pensar, por tudo que eu já estou colocando para a gente exercitar. E aí nós vamos chegar na língua. Se nós temos uma forma de conceber o mundo interligado com o território, interligado com a natureza, a nossa língua também tem uma outra concepção. E essa concepção de língua faz toda a diferença quando a gente está trabalhando com o ensino de língua. Para diferenciar o que é o ensino de língua indígena, o que é o ensino de língua portuguesa, o que é o ensino de uma língua inglesa, o que é o ensino de uma língua espanhola. Para isso temos que saber qual é a nossa concepção de língua. Qual é a concepção de língua dos povos indígenas? Porque se nós falarmos a concepção de Saussure, uma língua estruturalista, é um sistema língua, é tão abstrato, a gente decora, mas é muito abstrato. Qual é o sentido? E ainda mais para quem fala o português como segunda língua, entender o que é esse sistema. É concepção de língua de Chomsky, que todos nós nascemos com uma gramática universal e que nós podemos até os 7 anos, um porte aí
aprender quantas línguas nós tivermos acesso. Mas o que significa isso para nós, povos indígenas? Mas, quando eu começo a entender aqui, quando nós iniciamos esse rito, desse evento, nós começamos com um ritual já diferente. Se você vai para um evento na Câmara, que não tem indígena, que não é indígena, é outro rito. Se você vai para a igreja, é um outro rito. Igreja católica. Se você vai para uma igreja evangélica, é outro rito. Mas quando nós somos chamados e estamos envolvidos no evento, começa vindo da nossa cosmovisão. O ritual para abertura, o ritual de chamamento, o ritual de alegria. Quem sabe o que a senhora, a professora, cantou na abertura é profundo o significado. Não dá nem para traduzir, a gente traduz assim, mais ou menos o que é. Mas quem sabe a língua, sabe o quão profundo é o significado disso. Nesse sentido, a concepção de língua dos povos indígenas é xamânico. Porque não está somente na palavra falada. Kaitsuni chaemete, tuan tuangana, riai tsuipuku, urikakur e ariwa, kaiuni kuratatare patsuquara. É muito mais do que eu estou pronunciando, falando do macaco preto. Porque a nossa concepção de língua tem a ver com o pingo d'água, o pingo da chuva que cai na folha da árvore, que cai no galho, e que esses sons que a gente ouve na mata, de alguma forma, aparecem nas nossas línguas. Que o som da cachoeira, a gente tem línguas aspiradas que a gente está tentando colocar como o conhecimento ocidental ele vai expressar isso, mas nós povos indígenas, é o som da cachoeira para quem mora perto de cachoeira, é o som do rio de quem está próximo dos rios, é o som da mata, do vento. Tudo isso é expresso na língua. Mas quando nós falamos, a gente não vê isso. Isso é um exercício que nós temos que fazer. Por quê? Nós, povos indígenas, somos o território. Nós, povos indígenas, somos a própria natureza. E isso mostra pela língua que nós falamos. Pela língua que nós falamos. E quando eu falo que a língua indígena, que a política linguística é xamânica, porque a língua é espírito. Todos os pajés, anciãos que falam suas línguas conversam com os espíritos da floresta, da mata, dos rios, nas línguas indígenas, não conversam em outra língua. E os espíritos sabem com quem eles têm que conversar. Quem são os escolhidos? Porque sabem quem sabe. Mas e as línguas ditas pelo conhecimento ocidental que estão extintas? O conhecimento ocidental europeu, que vem da Europa, os europeus, tem uma forma de classificação e classificaram todas as línguas. Todas as línguas indígenas são classificadas, ou a maioria delas, de alguma forma, são classificadas. Mas não entendem como que o Nordeste todo está em retomada. O povo do Nordeste indígena lá está tudo inventando língua.
Porque a concepção de língua que eles têm não é a concepção de língua espírito. A política linguística do Nordeste é xamânica, porque eles fazem o ritual, o toré, que começa por um povo, e esse toré vai acordar um outro toré do outro povo. Então, um toré começou a acordar o outro toré. E nesse processo, a língua começa a ser falada. Eles ficam, nesse ritual do toré, 15 dias, um mês, dentro da mata. Só vão os que pertencem àquele povo. Não vai pesquisador, não. É entre eles. Então, são línguas que estão sendo acordadas. Por isso que, nessa década das línguas indígenas, as línguas ditas extintas pelo conhecimento ocidental, elas estão sendo acordadas em rituais. E os seus povos reivindicando o avivamento dessas línguas. As línguas, quando encontram espaços dentro, porque algo para viver tem que ter espaço dentro de você. Se a língua consegue espaço dentro do povo, dentro do corpo, espírito de cada um, ela volta a ser falada. Em espaços, que ela encontra espaço também. Se ela encontrar espaço na universidade, ela vai ser falada na universidade. Se encontra espaço no ritual, ela vai ser falada no ritual. Se ela encontra espaço na escola, ela vai ser falada na escola. Se ela encontra espaço em outros lugares, ela vai ser falada. Então, é um exercício que a gente tem que fazer para reflorestar nossas mentes também. Nossas mentes colonizadas. E aí, reflorestar mentes não é somente para não indígena, mas também é para nós indígenas que sofremos para entendermos a ideia do colonizador, que depois a gente não consegue se desligar dessa ideia. Não tem mais, né? Para falar bem o português, eu tenho que deixar falar minha língua indígena. Deixei de falar minha língua indígena aí, agora sim eu vou aprender a falar o português bem. Se eu não ensino para o meu filho a língua indígena, ele vai aprender melhor o português. E aí é uma pergunta: e por que esses colonizadores colocam os filhos para aprender inglês, francês, espanhol, alemão, desde pequenininho? Pagam horrores em escolas particulares, bilíngue, trilíngue. Por quê? E só nós indígenas não podemos falar uma língua indígena que já bagunçou o português. Por quê? Precisamos reflorestar mentes. Quanto mais língua nós soubermos, mais o nosso cérebro é criativo, mais o nosso cérebro se desenvolve. O colonizador coloca para nós uma forma de pensar que nós vamos repetindo para a nossa família, para os nossos filhos. E aí, um ditado popular que fala: papagaio velho não consegue mais falar. Quem já ouviu essa frase? Eu quero aprender uma língua. Não, já passou da idade. Não pode mais. Já passou também. Não. O Nordeste, todo em retomada com a língua espírito, não tem idade, não. De crianças, anciãos, estão todos juntos nos rituais. E para aprender uma língua, se você sabe, é só falar. Não precisa, eu preciso de uma técnica especial para falar com a minha família. É falar a língua, só falar. Uma hora o teu filho aprende o que está mandando ele pegar. Basta falar quem é falante de uma língua. E nesse processo de reflorestar mentes, é que a gente vai semeando a nossa forma de pensar. Aí entra a educação escolar indígena diferenciada, específica, bilíngue,
que todos, acredito eu, quem é professor sabe de cor, né, os princípios da educação escolar indígena. Mas na prática a gente está sempre em dúvida, mas se eu ensinar a língua muito da cultura, como é que fica o meu filho não está preparado para o vestibular? Se eu ensino muito para preparar para o vestibular e já esqueceu a cultura, como balancear, fazer a interculturalidade desses conhecimentos, desses saberes? É tão interessante, porque se você for pensar nas crianças que são dos colonizadores, que são colocadas em escolas bilíngues, eles não estão muito preocupados com isso, não. Não é uma preocupação, não. A criança aprender inglês, francês, alemão, quantas línguas for colocado, é isso. Os pais vão falar na língua, se for portuguesa, vai fazer atividade com o filho, ou vai pagar alguém para fazer atividade com o filho, vai comprar um livrinho aqui para o filho, vai colocar um filme para o filho assistir, vai para o ambiente da cultura familiar e vive o que segue. Não tá, e nós, é colocado uma preocupação. E aí nós mesmos acabamos explodindo de ansiedade. Aí o menino não quer, chega numa idade, não quer nem mais saber de escola, não quer saber mais de tanta pressão que se vive. Mas para isso, nós precisamos de encontros no processo de formação dos professores. O que nós queremos mesmo com a nossa educação escolar indígena? O que o meu povo quer? Continuar no território? O que é o bem viver para nós, povos indígenas? O que é isso? É ter cada um ter sua própria terra, a terra coletiva? O que nós temos de sustentabilidade dentro do nosso território? Quais são as profissões que nós precisamos? Quem está sendo preparado para isso? Tem ou todos estão? Então, enquanto não está claro o que nós queremos de perspectiva para o nosso povo coletivamente, vai ter sempre alguém querendo, nós precisamos, porque isso, porque aquilo. Mas quando a decisão é coletiva, fica mais fácil, tira essa sobrecarga que tem no professor dele dar conta da vida da comunidade, do futuro da comunidade. Se não é uma decisão coletiva, o professor tenta, eu tenho que alfabetizar, eu tenho que ensinar a língua, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Uma pressão muito forte. E aí eu acho que eu vi um professor dizendo, nós precisamos de curso de pedagogia, nós precisamos de curso X. Mas se o professor está sendo formado em curso de pedagogia que não é intercultural, que não está dentro dessa perspectiva de educação escolar indígena, ele é um forte candidato para trazer as ideias colonizadoras para dentro da escola. Porque nós somos uma formação que não leva a nossa mente a ser transformada para nós vermos a nossa realidade. Não é uma formação, é uma repetição. Eu vou querer fazer igual eu aprendi ali na formação, igual. Porque mesmo povo, mas cada local é um contexto diferente. E o professor precisa pensar no contexto que ele vive. Não é pegar e colocar do jeito que a ideia vem. Um outro ponto que eu preparei para vocês, quando nós falamos de língua e espírito, a metodologia de ensino de língua parte desses princípios. Primeiro, atividade é o que conecta o povo à sua ancestralidade. Se todas as crianças falam língua indígena, então vamos alfabetizar em língua indígena. Depois o processo de aprendizagem da segunda língua. E aí é muito importante, Ananda, e eu não sei como a universidade aqui trabalha, essa diferenciação de ensino de primeira língua e de segunda língua.
Porque se o professor também não tiver essa formação do que é ensinar uma segunda língua, ele vai ensinar o português como primeira língua. E o que vai acontecer? Tanto o professor vai se frustrar, tanto os estudantes também, e a própria comunidade. Porque o ensino de segunda língua é diferente. Eu aprendi na escola, eu era falante da língua, eu fui alfabetizada em língua portuguesa. Raramente você vai encontrar uma criança que é falante de português, de língua, em qualquer língua, como primeira língua, sendo alfabetizada numa segunda língua, isso é algo prazeroso para ela. Não é. E ainda mais se ela for só uma dentro da sala de aula. Não é. Porque você alfabetiza na língua que você fala. Você pode ser indígena, mas fala a língua portuguesa, vai alfabetizar em língua portuguesa. Se alfabetizar em língua indígena, ou tentar alfabetizar, que não vai acontecer em língua indígena, vai ser ruim para essa criança. Não é que a língua é ruim, mas porque tem uma expectativa. O professor acha que alfabetizar a criança falando língua portuguesa e você alfabetizar em língua indígena, chega no final, ela não fala língua indígena. E aí? Ela não escreve língua indígena. O professor fica frustrado. Os pais criam uma expectativa disso também, ficam frustrados. E aí, assim, passa anos e anos, 20 anos, trabalhando com a língua e a língua não é falada no cotidiano. Qual é a questão? Metodologia de ensino de língua. O professor precisa compreender que trabalhar com línguas tem todo esse processo dentro da formação, para não achar que, como é colocado para nós, que línguas que não são faladas, que não, no cotidiano, nunca elas poderão mais ser faladas. Mas lógico, você vai pegar uma língua que ninguém fala aqui, por exemplo, só quem fala cocama aqui sou eu. Vocês são criança, falam outra língua. Eu vou alfabetizar vocês em cocama, porque eu falo cocama. O que vai acontecer com vocês? O que eu vou ensinar para vocês? Eu não vou ensinar oralidade. Porque se eu ficar falando só da língua indígena aqui com vocês vão começar um conversar com o outro, se levantar, porque não vão entender. Se eu não tiver a técnica, também se isso não for o objetivo da minha aula, mas como eu tenho muito aluno aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar atividade aqui na lousa para vocês. Todo mundo começar a copiar. Copia de um lado cocama, do outro lado português. Todo mundo vai copiar. Aí eu vou ver, nossa, os alunos ficaram sentadinhos, tudo calmo, eu posso fazer outra coisa. Aí as minhas aulas vão ser isso. Me diga se alguém vai falar essa língua. Vai entrar ano, vai sair ano, vocês vão chegar na fase de deixar a escola e ninguém vai falar a língua. Vocês estão compreendendo esses processos de formação? Estão compreendendo? Então, se eu falo a língua wapixana, vocês falam a língua wapixana, os comandos são na oralidade. Mas se nós estamos falando o wapixana aqui, nós vamos para cá trabalhar a escrita. A escrita. Vocês querem aprender a escrita, vamos escrever. Aí é outra coisa. É outro propósito. Vocês estão compreendendo? Todos nós falamos 100% português. A aula de português é para quê? Para aprender a escrita. Ninguém fala português aqui, a não ser eu, professora, que quando contrata um professor de língua, né? Não. Altancia, você é professora de língua portuguesa. Tem que ensinar português para todos eles aqui que não falam português. Eu vou vir aqui somente para escrever. Eu tenho que pensar nas habilidades. O que faz nós sermos um falante fluente de uma língua? Oralidade, tem que falar.
A gente tem que entender. Tem que entender. Não é só falar, não. Tem que entender. Tem que escrever. Tem que ler. Se eu não desenvolvo essas habilidades nos meus alunos, ele pode ser só falante na oralidade, como tem muitos, eu tiro muito pelos alunos indígenas que chegam na UNB, falantes de português como segunda língua, por exemplo, no caso do Chicuna. Eles falam maravilhosamente bem, tu fala, nossa, ele não tem nenhuma dificuldade, mas eles não compreendem. Porque a habilidade da compreensão é um outro exercício. É um outro exercício. Tanto é que se o professor falar assim, tem um aluno, Paulo, meu aluno do PBSE, ele me contando, o professor fala assim, Paulo, eu quero uma resenha do livro X, da página X, da página Y, lá você tem um assunto chamado assim, assim, assado. No segundo comando ele já se perdeu, não entendeu. Ele fica olhando, e o que acontece quando você não entende o comando? Você não faz. E qual é a orientação para o professor que tem um aluno que fala, mas não entende? Qual é a orientação para a formação de professores que tem alunos que falam outras línguas, que o português não é a primeira língua deles? Tudo roteiro. Passo 1. Pegue o livro tal, o texto tal. Tudo que você fala tem que ter um roteirinho para ele compreender. Você quer que ele aprenda a fazer uma resenha? Você quer que ele interprete um texto? Você quer que ele faça algo? Coloca roteiro. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E ainda assim você também dá um reforço nos grupos. Ah, tá. E ainda assim ele vai precisar de um exemplo. Para ficar claro. Vocês estão compreendendo? Como é ensinar falar algo para que todo mundo entenda e para que os que não falam a mesma língua tenham essa compreensão? É um passo a passo, porque isso é ensino de segunda língua. Você não faz 1, 2, 3, 4 para quem fala a língua, porque já compreendeu. E aí a gente vai para um ponto muito importante: tradução. O professor Eliel, você sabe que agora está um chamado grande para a tradução dos aparatos jurídicos para a língua indígena, né? E o professor Eliel, que é o nosso diretor do Departamento de Línguas e Memórias, ele foi chamado para traduzir a Lei Maria da Penha para o Guarani Kaiowá. E ele falando assim, me deram 3 dias para fazer essa tradução. E ele é falante quando chegou na parte violência contra a mulher ele falou assim, mas não tem essa expressão no meu povo, violência contra a mulher, não tem não. Não tem não. E aí ele falou, bom, mas eu vou ter que traduzir isso. Tem que estar tudo na língua indígena, eu vou ter que traduzir. Aí ele, vou pensar nisso. Vou pensar nisso. Mas se não tem na língua, um outro Guarani Kaiowá vai ler. Vai entender que aquilo é violência contra a mulher? Tradução. Como é que eu me faço entender na minha língua? Como eu me faço entender? Como ele tinha um produto para entregar, como ele falou, aí eu fiz isso. Mas professor, eu falei, você vai ter que fazer uma assembleia e explicar esse termo que você usou aí para ser entendido por todos, porque depois que foi entendido é outra coisa. Mas enquanto uma pessoa traduz e que não tem na língua, aí vai ter que esclarecer para os demais, senão vai ser uma coisa que não vai ser entendida. Mesmo traduzido na língua, não vai ser entendida pelo povo. E como a professora Nanda colocou bem na apresentação do texto inicial que antecedeu a minha fala, quando você fala na língua do outro, você promove a paz, o entendimento, porque não é violento. Quando eu consigo me comunicar de coração para coração, eu chego, essa mensagem é essa para ti. A gente fica, entendi.
E quando não chega essa mensagem, a gente entende mais ou menos o que é. Né? Mas quem é falante de português como segunda língua sabe que tem muitas coisas que você entende mais ou menos, vai pelo contexto e olhe lá. Então, essas situações de traduções, elas precisam muito bem ser discutidas, esses termos. O que é violência para o povo indígena? O que é violência para a mulher? O que é violência para a criança? Como que eu expresso isso? E o que é Constituição Federal? O que é isso para o povo? Como que ele vê isso? Como que eu posso traduzir esse ordenamento jurídico que comanda um Estado, uma nação como o Brasil? Precisamos discutir coletivamente para ser um entendimento de todos, não é só de um grupo, não é só de quem está traduzindo. Porque não chega, se a proposta é colocar em língua indígena para que as pessoas tenham acesso, saber, ler, entender, então esses termos também precisam ser discutidos. Um outro ponto importante, né? A professora Nanda, ela colocou, acho que também foi acho que da professora do IFAM, acho que foi a Nanda ou a professora do IFAM, sobre a contratação de sábios indígenas. Ano que vem, o Ministério dos Povos Indígenas, eles vão abrir editais para que as universidades, as instituições possam ter acesso a esses editais que venham trazer anciãos, sábios, para estar na universidade. Principalmente onde tem, não somente, eu falo principalmente, mas onde tem cursos interculturais, formação de professores indígenas, mas também em cursos que não têm indígenas e que a presença dos anciãos são importantes. Então, a previsão para esses editais é para o primeiro semestre do ano que vem. Né? E aí, já faço uma provocação aqui para a Universidade Federal de Roraima, de também criar uma comissão para título de notório saber para esses anciãos. Porque com o título de notório saber, ele pode dar aula, ele tem um título, não importa, tendo o título de notório saber, ele é um doutor, ele é reconhecido pelos seus saberes, ele tem uma importância e um status diferenciado dentro da academia. Então, é importante que também se pense nessa política dessas entradas desses anciãos e também para que eles, não somente a partir dos editais que saiam, mas também de como a universidade vê essa parceria com os anciãos indígenas. E isso fortalece ainda mais a presença indígena dentro das universidades. E uma coisa muito importante, não sei qual é o meu tema, professora Ana. Tá. Então, uma coisa importante que a gente vai caminhando é assim, um exemplo de ensino de língua, para poder a gente entrar nas questões dos GTs da década das línguas indígenas. Eu tenho um centro, quer dizer, minha comunidade tem um centro chamado Lua Verde, em Manaus. Esse centro nós ensinamos língua e cultura cucama, é um centro de línguas. E a nossa metodologia de ensino parte da cosmovisão do nosso povo. Então, nós ensinamos às nossas crianças essa extensão do corpo-território. As crianças aprendem os sons das músicas, os sons dessa conexão com os pássaros, com os animais, a partir da batida do coração. Porque nós somos musicais. Todos nós somos musicais. Mas cada povo sabe como se conectar a essa musicalidade. E no Cocama, a nossa língua, todos os sentimentos
eles são expressos via coração. Eu vou falar em português, depois como fica na língua indígena. No português você fala assim, eu quero beber água. Na minha língua indígena é assim, tia Anat, quer dizer, meu coração tem sede. Se eu estou com dor de cabeça, eu falo, meu coração está com dor de cabeça. E Amat, tia, eu vou falar, eu estou com fome, mas na minha língua é, meu coração está com fome. E o Noritia, eu posso falar, eu estou com raiva, não, eu falo, meu coração está com raiva. Todos os sentimentos passam pelo coração. A gente traduz como coração, mas é algo vital da vida, está no coração. Então, a partir dessa compreensão, as nossas crianças, elas vão aprendendo esse processo de língua e a conexão com a natureza. Tanto é que nós temos uma banda musical, e essa banda musical é com os instrumentos que a gente acha na floresta. Do caroço da castanha, das colheres de pau feitas pelos próprios pais, os tambores, os maracás, eles mesmo produzem. E tem uma harmonia a partir do que a gente ouve com a natureza. Esse é um contexto de aprendizagem, um dos contextos de aprendizagem de língua do meu povo. Porque, como eu falei para vocês, cada comunidade pode ser do mesmo povo, mas dependendo da comunidade é um outro contexto. Pode ter rio nessa comunidade, pode não ter rio, pode ter plantações de sementes, plantas que têm sementes, como genipapo, mas pode ter comunidade que não tem, já chega o genipapo já no vidrinho. Então, cada contexto é um contexto. E o professor de línguas precisa estar atento a isso. Se precisa fazer intercâmbio com os alunos, como é que fornece para que eles possam ter essas vivências. E isso é só para, em outro momento também, eu falo com a professora Nanda para a gente fazer uma oficina juntamente com os professores do Centro Lua Verde, que vocês vão gostar bastante. Em relação à década das línguas indígenas. Na década das línguas indígenas, nós temos 3 GTs. Das línguas indígenas, aí nós falamos orais, porque nós temos as línguas de sinais indígenas. Línguas indígenas de sinais. Nós vamos ter. Não sei se tem professores aqui que trabalham com língua indígena de sinal, não sei se tem, mas convido para participar conosco as línguas indígenas, os representantes das línguas indígenas de sinais dentro desse GT. É muito importante dar visibilidade a uma demanda aos nossos parentes surdos, que são invisibilizados pelas políticas, são invisibilizados pelas produções de materiais didáticos, por formação de professores específicos para atender essa demanda dos parentes surdos, até porque não é 100% do povo ou 30% que são surdos, mas como o número é pequeno, eles ficam invisibilizados mesmo. Então, na década das línguas, é importante, para além da década, dar visibilidade, até para que se criem políticas públicas para atendimento a esses estudantes. E aí quem traz essa voz são os professores, são os pais, quem está envolvido com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos surdos indígenas. E o GT do português indígena. Falar do português indígena, primeiro esclarecimento de língua. Quem é falante de língua indígena sabe que quando alguém faz uma pergunta para você, a primeira resposta que vem é da língua indígena, certo? Se você é falante de português e alguém pergunta em espanhol algo para você, a primeira a ser acionada é a língua 1, a língua portuguesa. Se você é falante de língua indígena, quando fazem uma pergunta para você em português, a primeira língua acionada é a língua indígena, certo? O que sai em espanhol, que é a resposta, o que sai em português como resposta, passou por esse processo,
de entendimento da língua indígena. E ao fazer esse processo, vai espelhar o que a sua língua indígena traz. Nenhuma língua indígena, ela marca o artigo gênero. Por isso que quem fala língua indígena pode falar o cadeira, o mesa. Porque vem a concepção de língua na mente, a primeira língua. É como você entende essa primeira língua. E esse português falado como segunda língua é que está sendo chamado, já há bastante tempo, só está discutindo e provocando essa sociedade também, como português indígena. E esse GT do português indígena, ele também está responsável para solicitar diante da Comissão da Verdade, que é uma comissão que vai ser constituída a nível nacional, no Ministério e entre os ministérios, para realizar uma reparação histórica compensatória e de não repetição das violências sofridas pelos povos indígenas. E aí entra a violência linguística. Esse GT do português dos povos indígenas, os povos que tiveram as suas línguas indígenas adormecidas pelas políticas integracionistas, pelas religiões. Criança entrava nos locais, nas escolas religiosas, entravam em internatos, entravam falando sua língua, saíam não falando mais sua língua. Todas essas violências, elas vão ser, nesse GT do português dos povos indígenas, elas vão ser trabalhadas para que cada povo tenha a sua restituição histórica, compensatória, de não repetição mais dessa violência. Que nós não tenhamos mais municípios falando que nesse município, fora da aldeia, ninguém pode falar mais a língua indígena. Por isso que vem a oficialização de língua. Muito importante que a antropóloga do IFAM colocou. Quanto mais línguas cooficializadas, mais nós estamos dando visibilidade à nossa política linguística, mais demarcamos os territórios para além dos territórios indígenas para essa sociedade. Para não acontecer o que aconteceu com os povos indígenas do Brasil que tiveram suas línguas adormecidas. E isso eu convido a todos, também quem quiser participar desses GTs, para a gente estar discutindo quem teve suas línguas adormecidas, né? Quem sofreu algum tipo de violência também, né? Discute tudo, mas estou falando de violência linguística aqui. Mas essa comissão da verdade é para além disso. É todo tipo de violência. Expulsão de seus territórios, mortes, assassinatos, invasão, todo tipo de violência, né? Precisa ser denunciado e chegar à comissão da verdade. Isso é um ato muito importante desse governo, né, em relação aos povos indígenas também. Uma questão também importante é que o português indígena, aí é português Runicuim, é o português Omágua, é o português Cocama, é o português Cambeba, é o português Ticuna, o português o Apixana. O português falado pelos povos indígenas não substitui as línguas indígenas. Nós estamos colocando que é uma forma de expressar e que precisa ser respeitado também. Porque se nós formos observar, um americano chega falando o cadeira, o mesa, e todo mundo entende que ele é falante de uma outra língua. Mas isso não acontece conosco.
fez mestrado? Ah, você está na universidade? Você está falando mesa? Né? Se não tem alguém daqui te corrigindo, você falou mesa, alguém você já ouve a mesa. Você fala a banco, aí alguém já fala o banco. Você já ouve o eco, não sabe nem quem não ouve o eco. Vai vir o chinês, o japonês, seja qualquer um, vem. Só ri. Né? Por quê? No GT do português dos povos indígenas é o combate a essa discriminação. E tem parentes indígenas que a gente não pode nem falar que a gente está discutindo esse português indígena, que eles já só ficam ofendidos. Ah, mas esse português indígena não pode mudar, não. Não coloca português indígena, não. É como se o português não pudesse ser, como eu posso dizer? Exato, diferente. Tem que deixar o português assim mesmo. Não pode colocar indígena, não. A justificativa é, mas esse português que massacrou a gente, agora a gente está colocando como português indígena? Mas é português indígena mesmo de resistência. Nós aprendemos a língua do colonizador para a gente entender essa sociedade do nosso jeito. Do nosso jeito. Que lindo, que lindas. Então, esse é o processo de discussão, né, do GT da década das línguas indígenas, que é importante para entendermos o que é essa década. Porque nós, povos indígenas, precisamos pensar nossas próprias concepções. E não é não aprender as outras concepções, não é isso. Nós estamos na interculturalidade, né? Precisamos entender para a gente propor algo nosso. Precisamos entender essa sociedade para a gente se defender. Interculturalidade. Mas jamais deixar nossas línguas, a nossa marca, a nossa ancestralidade, porque é ela que nos defende o nosso planeta, defende o bem viver de todos. E eu vou me encaminhando aqui, já para encerramento da minha fala, falar um pouco aqui do que está se pensando no Ministério dos Povos Indígenas. Porque quem quiser depois ir para a nossa oficina, lá a gente vai poder colocar os slides, para vocês entenderem melhor essa concepção de língua e espírito na produção do material didático. Tá? E finalizando a minha fala com o que está se pensando de políticas linguísticas e educacionais para os povos indígenas para o ano que vem no MPI. Primeiramente, esclarecer: bolsa permanência, construção de escola, reforma de escola, e o que mais? Tudo relacionado à educação escolar indígena, o financiamento está no MEC. Primeiro esclarecer isso, está no MEC. Quem está com a sua escola com algum problema de reforma, vê com a prefeitura, o PAR, né, que é um programa de aceleração de crescimento, está aberto. E aí a prefeitura pode acessar esse financiamento para a construção de escola, para a reforma. E isso é a prefeitura, é a Secretaria Municipal dos municípios que acessa. Agora, quando é que a secretaria não pode acessar esse financiamento? Quando ela está inadimplente, quando ela não prestou conta, não fez prestação de conta. E às vezes tem município que simplesmente o prefeito não quer acessar. Não quer acessar. Mas para isso você tem que entender. No INEP, no site do INEP,
você pode ver as prefeituras que estão inadimplentes e também você pode ver as prefeituras que nunca acessaram esse financiamento, mas o dinheiro está lá. A comunidade está sem escola, está sem isso, está sem aquilo, e o dinheiro está lá. A prefeitura simplesmente não quer, por algum motivo. E aí, quando isso acontece, acionar o Ministério Público. Hoje tem, aciona o Ministério Público e nos aciona também para a gente acompanhar, né, via Ministério dos Povos Indígenas, os processos internos. O que não pode ocorrer é mandar para nós, porque a gente não pode acionar de lá o Ministério, porque tem que ser uma demanda assim, né, subindo, tá? O que nós, como Ministério, estamos pensando? Nós vamos lançar um edital também para apoio de professores, permanência de professores em curso de formação. O professor precisa se deslocar, muitas vezes leva a família para esses locais de formação. A gente vai lançar uma bolsa com o intuito de apoiar a formação de professores, né? Isso na área da educação. Na área também da educação e também do ensino de língua, editais para publicação de materiais didáticos. E aí nós estamos flexibilizando para ser tanto via instituição, por exemplo, Siquirã, universidade, também pode ser pessoa física, pode também acessar esse financiamento, né? Então, uma proposta que a gente flexibiliza para o professor. Eu tenho meu material didático, né, está pronto e eu quero publicar, e vai ter essa oportunidade, né? Tudo isso para o ano que vem. Além disso, nós vamos ter os encontros por bioma, sobre discutir as políticas linguísticas, né? E aí, são 2 encontros por biomas. Vamos dizer assim, vamos fazer um aqui na capital de Roraima, só um exemplo, foi escolhido aqui, Roraima, e vamos fazer um numa aldeia, sempre por bioma. Um no centro, onde pode ir muitos povos, e outro numa região que pouco tem acesso, mas que é importante estar discutindo em área. Isso é algo que a gente vai conversar, né, dialogar com os responsáveis, a gente vai entrar em contato para a gente pensar aí esses encontros que serão no decorrer de todos esses 3 anos de agora, né, do governo, essa caminhada pelos biomas brasileiros, Cerrado, Amazônia, Pantanal e assim, Pampa. E um outro ponto importante também é a questão de que nós vamos também, lá para o final do governo, né, a gente está apoiando também as cooficializações de línguas, né, precisar de ajuda também, nós estamos como Ministério também apoiando, justamente para quanto mais línguas estiverem cooficializadas, mais visibilidade esse país plural que nós temos. Mas nós, como diz a ministra, nunca mais um Brasil sem nós, e as línguas indígenas precisam demarcar os seus territórios, né? Acho que é um pouco disso que nós estamos pensando. Tem muitos editais que vão sair para apoiar, por exemplo, rituais, um ritual que não é feito mais, que não tem condições, porém em situações. Vamos colocar um edital para isso, edital para contratação de sábios indígenas, edital para festivais indígenas, edital para esporte indígena. Então, são vários editais que vão sair, e esporte indígena não significa ser só futebol, não. Encontros de línguas, campeonato de língua, campeonato do que o povo considera como um esporte de espíritos, algo assim. O edital pensa nessa diversidade, né, de categorias, para que cada povo possa ser contemplado dentro dessas políticas também, né, que a gente está traçando. Então, e no mais, nós estamos fazendo um informativo que a gente vai circular para que todos possam ter, o máximo de povos possam ter acesso, para ficarem aí na expectativa de quando sair esses editais poderem também concorrer, né? Que são editais, tem tempo, né?
para apresentar, mas a gente está tentando trazer uma linguagem bem acessível, né, para os povos indígenas e que o máximo de povos possam ser contemplados. No mais, Ainã e o Tsurupac ficam à disposição. E o Tsurupac, Rauana.